A paz seja convosco. Irmãos, ontem eu tive assim uma inspiração muito boa, que me edificou bastante. Eu quero estar passando para a igreja, né? Eu gostaria de estar passando aqui para a igreja, no estudo da palavra desta manhã, sobre a questão de crer, né? Crer. Geralmente nós encontramos a palavra crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crer. Crer, aquele que vive crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso, né? Ele dizendo para a irmã de Lázaro. Então nós temos aí muitos textos bíblicos que falam sobre o crer, o acreditar. E isso é muito bom. Mas tem uma coisa interessante que na prática, né? O Senhor me tocava ali que a crer, né? Crer, acreditar. Eu acredito, né? E eu confio. No dicionário são sinônimos, né? Eu acredito, então eu confio. Mas na prática não funciona assim, né? Não funciona assim. E eu acho que nós precisamos desenvolver mais, né? Talvez até algum material de evangelismo, trabalhar no meio cristão, mesmo no meio cristão, né? Não digo só lá no mundo, lá fora, mas no nosso meio cristão, na igreja, nas igrejas cristãs, no meio do povo cristão, né? E desenvolver, eu acho que dá para crescer bastante nessa questão, crer e confiar, né? Apesar de ser sinônimo, apesar de quando você vai para o dicionário, você vai encontrar que a palavra crer e confiar, né? Acreditar, confiar é a mesma coisa, mas na prática não é. E se nós conseguirmos, nós cristãos, muitas vezes que nós usamos a palavra eu creio, né? Mas eu confio, eu acredito, mas eu estou confiando, né? Eu estou realmente confiando? Eu estou confiando sim, mas quanto eu estou confiando? Quanto eu estou disposto realmente a confiar? Eu confio no irmão? Confio, mas até quando? Até que ponto? Eu confio na irmã? Confio, até que ponto? Eu confio na minha esposa? Confio, ela confia em mim? Confia, né? Nós confiamos, mas até que ponto nós confiamos? Quanto nós confiamos? Nós acreditamos em Deus? Eu tenho certeza que todos nós aqui acreditamos que Ele existe. Agora, veja aí que tem o outro lado, né? Quanto nós estamos confiando nele? Porque crer que Ele existe, uhul! Agora, eu estou confiando nele? Eu confio nele? Quer dizer, eu confio que o que ele diz, eu posso subir no barco dele, que é a certeza que eu vou chegar na vitória. Eu tenho feito isso na prática? Ou eu acredito nele, mas acredito que ele falou, né? Mas eu não estou conseguindo confiar de fato, colocar a minha confiança, a minha certeza, a minha convicção, que eu posso ir pelo que ele falou, que vai dar certo, e eu vou ter uma grande vitória, uma grande salvação. Eu acho que o meio cristão, ele tá com dificuldade nesse sentido, né? A gente vê isso na prática, a gente vê isso na vida da gente, né? Às vezes a gente sente a presença de Deus, a gente acredita em Deus, lógico, meu Deus do céu, isso está indiscutível. A gente acredita, mas não consegue colocar em prática exatamente da forma que Ele diz que precisa ser, né? Então o salmista, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia. Mas é os que confiam, calma, é os que confiam, não é para todo mundo. Não é para todo mundo que crê. Tem muita gente que crê, mas os montes vivem se abalando todo dia. Mas está crendo. Só que não está confiando. Tem que crer e confiar, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso nesta manhã.
para a gente ter mais resultado. Nós queremos melhorar os nossos resultados, né? Então, se a receita é assim, eu tenho que acreditar que fazendo assim, o bolo, usando aqui uma comparação, o bolo vai ficar bom, porque eu confio, essa receita está diferente, eu nunca vi nada parecido, mas eu tenho certeza, eu já comi desse bolo, eu sei que ele é muito gostoso, né? Pessoas da minha confiança fazem esse bolo a vida inteira e dá certo, mas para mim essa receita está estranha. Mas como eu confio na minha amiga que me deu essa receita, que é uma pessoa maravilhosa, eu vou fazer desse jeito. Porque senão você começa a mudar. Olha, eu gosto muito dela, mas esse aqui eu não vou pôr. Eu confio, gosto dela, acredito nela, confio nela, mas esse aqui eu também não vou colocar. Esse aqui também não, esse aqui também não. E é assim que a gente acaba fazendo muitas vezes na prática da fé cristã. A gente acredita no Senhor Jesus, confia nele, e Ele tudo fará, amém? Na prática a gente faz assim, acredita nele, confia nele, mas sai correndo fazer, não espera. Então por isso que eu digo, a gente acaba não conseguindo confiar e acaba arrumando problema. Eu separei alguns textos, né, antes de entrar no texto bíblico, como o Vinícius vai estar colocando para nós algumas pesquisas, bem rápida, né? Para a gente poder estar nesse dia maravilhoso. Isso aqui tá meio ruim de ler, daí eu acho, né? Mas dá assim, ó. Crer é igual a acreditar, crer é igual a acreditar, igual a confiar. Você crê em mim? Você acredita em mim? Você confia em mim? Né? Então, isso pode ser o nosso eu ali, claro que ele se refere a Deus, né? Mas você, por exemplo, você crê em mim? Claro, você está me vendo, né? Claro que você crê que eu existo. Você acredita em mim? Talvez. Né? Tem coisa que você acredita, tem coisa que você não acredita, tem coisa que você acredita um pouco só, tem coisa que você acredita bastante. Né? Você confia em mim? Talvez você confia um pouco, né? Talvez você confia bastante, talvez tenha alguém aqui que não confia nada em mim. Pedro, né? Tem gente que não confia, tem gente que confia bastante, tem gente que daria sua vida por mim, tem gente que se pudesse me mataria. A vida é assim, né? Não mata porque dá cadeia, dá problema e tal. Então então é isso. Crer é igual a acreditar, igual a confiar. Na prática não é, né? Vamos lá, nós temos alguns, no próprio dicionário, tem alguma coisa que vai explicar. Vamos lá, irmão Vinícius. Na pesquisa, crer e confiar são conceitos relacionados, mas distintos. Crer está relacionado com a percepção que temos sobre algo, enquanto confiar. No dicionário, acreditar é sinônimo de confiar. Na vida real, quer dizer, na prática, as pessoas separam esses dois conceitos. Há uma diferenciação simbólica que ocorre nas decisões do dia a dia. Acreditar é crer, ter relação com a percepção que temos sobre algo. Tem a ver com uma imagem idealizada. Então, a gente, mais ou menos isso, né? Se fosse só falar sobre isso, a gente ficaria aqui uma meia hora falando. Vamos lá. Então, acreditar na prática é diferente, né? Na vida real, as pessoas separam esses dois conceitos. A própria pesquisa fala isso, né? Vamos lá. Tem mais algumas imagens aqui. Crença. Temos aí 4 conceitos, né? Ato ou efeito de crer, de acreditar ou de ter fé. 2, fé religiosa, faz parte da crença, né? 3, atitude de espírito de quem admite, com grau variável de certeza, uma coisa como verdadeira. Eu achei interessante aqui. Acredita, porém, com um grau variável de certeza. Né? Olha que interessante. Eu concordo com ele, não sei se os irmãos estão entendendo. A gente acredita, né? A crença, você crê, mas com um grau variável. Tem coisa que você crê bastante, crê tudo. Tem coisa que você crê, mas crê só um pouco. Tem coisa que você até crê, mas não se esforça para colocar em prática, né? Com grau variável de certeza. Eu creio, mas não tenho total certeza.
Fica meia pedra, meio tijolo. Credibilidade. A fé é um sentimento de total de crença em algo ou alguém. Tenho fé, né? Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Isso realmente é fé. Porque quando a fé está baseada no que nós estamos vendo, aí não é fé. Nós vamos ter um versículo bíblico ali que vai dizer que o povo de Israel creu porque viram as obras de Deus e creram também em Moisés. Claro, se você vê o mar vermelho se abrindo, né, você vai crer naquele momento, né? Mas não demorou muito, já estava pegando em pedra para tirar em Moisés. Quer dizer, até que ponto? É muito comum acontecer isso no nosso dia a dia, né? A gente crê numa pessoa, crê no ministério, crê na palavra, mas quando foi lido hoje, né? Quando vem a tempestade, vem a chuva, vem os ventos, aí balança, às vezes a gente acaba balançando na fé também, né? Então é isso. Nós vamos ver com mais detalhes agora, né? No livro de Hebreus e em vários textos bíblicos. Tem mais alguma? Ainda tem mais, né? Agora, no assunto sobre quebrantamento, né? Não é bem exatamente o tema da questão da escola bíblica, mas tem a ver como quando eu creio, eu posso ter um quebrantamento de coração. Os discípulos, tem um texto muito conhecido de todos os crentes que batizam em nome de Jesus, Atos 2, 37. E eles ouvindo isso, compungiram-se em seus corações. E às vezes eu me pergunto, o que quer dizer se compungir? Né? Compungir. Compungir é compunção, substantivo feminino, primeiro, número 1, né? 1 e 2. Religião, sentimento de pesar e arrependimento por parte do crente que se sente indigno. Contrição. Então, quando ele está compungindo, ele fala, puxa, eu não sou digno, não sou capaz, eu não sou merecedor, mas eu quero, e eu agora acreditei, eu senti de Deus, eu senti um quebrantamento no meu coração, né? Então, ele se compungiu, é isso que quer dizer a palavra se compungiram. Atitude solene de recolhimento e contrição. Então você tem uma atitude solene de recolhimento, você se recolhe, você se humilha, quebranta, como o salmista no Salmo 51, né? É um coração quebrantado, não resistirás a Deus, tem mais ou menos o mesmo sentido. Vamos lá então para a próxima. Quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem forças, é o particípio, é isso, né? Particípio, tá engraçado, né? A gente não conhece bem essa palavra. Passado do verbo quebrantar, cuja origem etimológica é do latim crepare, que significa quebrar, estalar e rachar. Então, quebrantado, né, significa isso. Quando é que você está quebrantado realmente, né? Quando você está se sentindo enfraquecido, abatido, sem forças, cuja origem, quebrantar, né, etimológica é do latim. Então, quase toda a palavra do português vem do latim, né? Crepare, que significa quebrar, estalar, rachar. Então, eu quebrantado, eu me sinto assim, né? Humilhado na presença de Deus. Tem mais alguma coisa? Quebrantado, adjetivo, 1, debilitado, abatido, 2, prejudicado, desalentado, entristecido, diminuído, vencido, dominado. Então eu estou quebrantado na presença de Deus, eu preciso me sentir assim, né? O Espírito Santo está me movendo de tal forma, né? Que eu estou me sentindo, carnalmente debilitado, abatido, mas no final, diminuído, vencido, dominado na presença de Deus. Isso é estar quebrantado na presença do Senhor Jesus. Então tem algumas coisas que nós precisamos ver sobre a questão de estar compungido, né? Então vem a fé, sai um pouquinho do assunto aqui que nós iniciamos a escola bíblica, mas está junto, né? Eu preciso ter fé, eu preciso sentir a presença de Deus, meu espírito, minha alma precisa estar sentindo alguma coisa nesse sentido, né? Aí vem os frutos do Espírito, como já foi falado aqui em Gálatas capítulo 5, né?
Então nós vamos agora para os textos bíblicos, né? Vamos ver se na prática o povo de Israel, né, que acreditava, e por que muitos deles não conseguiram, e por que no meio cristão hoje, né, como eu sempre leio Hebreus capítulo 4, versículo 1, que diz, né, que muitos deles, muitos do povo de Israel, a grande maioria, aliás, ficou no deserto. Tem uma receitinha ali. Por que a maioria acabou ficando no deserto mesmo? Como? No caminho errado. Mas eles, foi uma questão, amém, também, mas uma questão espiritual. O que faltou para completar ali a crença deles? Confiança, fé, exatamente, né? Eles estavam vendo os milagres, então eles estavam crendo, eles chegaram a ver Deus, não fisicamente, mas o fogo no Monte Sinai, a voz falando com eles, os trovões ali, a ponto de eles pedir para que Deus não falasse, senão eles iam morrer de tanto poder que tinha ali, mas eles viravam as costas e eles não conseguiam colocar em prática. Então Hebreus capítulo 4 fala assim, que eles morreram, ficaram no deserto, porque quem quiser acompanhar na Bíblia, Hebreus capítulo 4, porque a fé não estava neles, naqueles que ouviram a palavra. Quem quer ler para nós, por favor? Capítulo 4, versículo 1, né? Depois nós vamos para Hebreus capítulo 11. Versículo 1 e 2. Hebreus 4, versículo 1 e 2, irmão Sérgio vai estar lendo para nós, por gentileza. A paz seja convosco, irmãos. Amém. Tentamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém. Amém. Obrigado, irmão Sérgio. Olha que detalhe. Então, assim, eles ouviram, então eles tiveram, né, uma condição ali muito especial. Isso também deve ser um cuidado, uma preocupação e um cuidado especial do cristão. O que Jesus disse para Cafarnaum? É uma palavra que todos nós cristãos temos que estar ligados. Assim, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem, se de Sodoma e Gomorra tivessem visto o que vocês viram, os milagres que vocês receberam aqui, tivesse sido realizado lá em Sodoma, há muito que teriam crido. Então virá maior condenação para vós no juízo do que para os de Sodoma e Gomorra. Dá para ter noção o quanto isso é grave para nós cristãos? Não é só para Cafarnaum. Eu conheço crentes que contam milagres, maravilhas, livramentos quase todos os dias. E eu acredito que é verdade. Agora, cada milagre, cada livramento, aumenta o compromisso do crente. E às vezes tem crente que acha que é o contrário. Eu sou muito queridinho, porque acontece milagre comigo quase todo dia, né? Porque Deus me dá livramento, eu peço e Deus me abençoa, eu recebo e tal, e eu oro e Deus cura. Amém, irmão, continua assim, que bênção. Só que cada milagre aumenta o teu compromisso na presença de Deus. Que tem pessoa que, e me perdoe que eu vou falar aqui, não me levem a mal, tem pessoa que Deus permite bênçãos, talvez nem é tanto pela dignidade da pessoa, mas para mostrar a misericórdia que Ele está ali e que Ele é presente naquela vida. E a pessoa às vezes pensa que não, pensa é porque Ele é queridinho, porque Ele realmente merece. Nós geralmente não merecemos os milagres e as maravilhas de Deus. Cafarnaum não merecia. Deus fez ali para mostrar a sua misericórdia, tantos e tantos milagres que Ele fez em Cafarnaum. Porque Ele morou, né, ali, a base do ministério, apesar de ele ter nascido em Nazaré,
mas no meio dos seus familiares lá, dos parentes, ele disse, não tem profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Isso também é muito comum, né, no nosso meio. Não é nenhuma novidade para nós hoje, porque Jesus já saiu de Nazaré, se mudou para Cafarnaum, né, porque em Nazaré, os seus parentes ali, a sinagoga, chegaram, levou ele em cima do monte, que ele jogou ele de lá abaixo para matar ele, logo no início do ministério. Né? Mas então é assim que funcionou lá. Então a Cafarnaum, né, viu tantos milagres, a cidade ali, tantos e tantos milagres. Uma hora eu quero fazer um relatório dos milagres, né, porque a maioria dos milagres foi em Cafarnaum. Porque ele ficou a maior parte do tempo, ou uma grande parte do tempo dele no ministério público em Cafarnaum, né? Então isso é um perigo, irmãos, tá? Então vamos continuar dizendo assim, puxa, aconteceu um milagre, obrigado, Senhor, eu não sou digno, eu estou quebrantado, eu estou me humilhando na tua presença, eu não mereço, não sou digno, e vai orando a Deus, né? Mas aqui em Hebreus capítulo 4 diz, né, o escritor aos Hebreus diz assim, nós estamos com medo, nós estamos preocupados, que porventura deixar da promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós ficam para trás. Está falando com quem? Com aqueles que ficaram no deserto? Falando conosco. Parece que algum de vós fica para frente. Não, fica para trás. Literalmente na caminhada, algumas pessoas que vão se cansando, geralmente vão ficando para trás da fila, né? Vão ficando para trás, né? Vai tendo dificuldade de alcançar o ritmo dos que estão caminhando, né? E muitos acabam ficando, diz aqui o texto, né? No deserto, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, o povo de Israel, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé, com a confiança, com a certeza. Eles viam, acreditavam, mas não tinham fé. Não confiavam no resultado. Por exemplo, olha, depois do Jordão vai ter uma terra maravilhosa que mana leite e mel. Você crê? Creio. Mas você está disposto a lutar por isso? Está acreditando em que vale a pena o sacrifício? Não. Está muito chato, esse Moisés é um xarope, nada está bom aqui, eu queria mesmo voltar para o Egito. Então uma grande parte do povo estava caminhando para lá, mas o coração deles estava no Egito. Dá certo. Hoje na igreja é a mesma coisa, as pessoas até vão na igreja, acreditam que tem a Canaã celestial, acreditam na ressurreição, mas o Egito puxa, né? Então fica aquela dificuldade de conseguir realmente confiar. Não, eu vou abrir mão, porque isso é coisa é carnal, né? Bom, nós temos mais alguns textos, nós vamos agora em Hebreus capítulo 11, para ver uma parte bíblica, né? O que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3, e depois o versículo 6, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso é fé, né? E naquele tempo eles não tinham os telescópios, não tinham a tecnologia, né, que se tem hoje. Hoje é fácil você ver, quem já viu fotos do globo terrestre flutuando no espaço, azulzinho, bonitinho, alguém já viu? Já, né? Foto da Terra, do planeta Terra, eu já vi várias por aí. A gente sabe, né, o Sol, a Lua, as estrelas, está tudo existindo no meio do nada. Né? No meio do nada. No meio do nada subsiste. Então isso é um ato de fé, aquilo que veio do nada, você crê naquilo que veio do nada, e no meio do nada subsiste, né? Graças a Deus. Então é muito importante, né,
vamos repetir, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, os planetas, né, os mundos, de maneira que aquilo que você vê, algumas coisas que a gente consegue ver, né, o Sol, a Lua, as estrelas, algumas estrelas, o planeta Terra, algumas coisas assim, a gente consegue ver. Não foi feito do que é aparente, né? É interessante isso. Até nós mesmos, né? Como é que nós existíamos? Se perguntar para você que está hoje com 50 anos, há 55 anos, como é que você existia? Né? Então é muito real isso aqui, né? Então essa é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então quando você vê, não é mais fé. Tem que ver para crer. Teve um discípulo que ele teve que ver para crer. O nome dele era Tomé, o Tomé. Aí, o que Jesus disse para ele? Bem-aventurados que não veem e creem. Porque crer depois que vê, ou crer naquilo que está vendo, tem um problema. Qual é o problema de crer naquilo que eu estou vendo? Eu só creio se eu ver. O problema é de quem? É meu mesmo. Porque a hora que tirar da minha frente, eu não vou crer mais. Aí que fé é essa, né? Então, que ganho que eu tenho se eu só consigo crer naquilo que eu estou vendo? Tirou da minha frente, não creio mais em nada. Então, isso não é fé. Se eu tenho que ver para crer, então eu não estou tendo fé, né? Muito pelo contrário. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí ele conclui dizendo, né? Pela fé cremos que os mundos pela palavra de Deus, foram criados pela fé. E de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Isto é fé. Amém? Versículo, ainda em Hebreus, versículo 6. Dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos, agora vai voltar o assunto do nosso estudo aqui, sobre a confiança, né? Nós temos que confiar, crer, acreditar, para agradar a Ele. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então, como Ele fez e colocou em prova que veio do meio do nada, tudo foi criado do nada, do meio do nada, do que não era aparente, e no meio do nada subsiste, nós estamos num mundo, em todo um contexto, que é assim que funciona, né? Não tem como nós fazermos diferente. Então, sem fé é impossível, quer dizer, se eu não crer dessa forma, eu não consigo agradar o Criador, né? Porque é necessário, porque é muito necessário, é indispensável, que aquele ou aquela que se aproxima de Deus creia que Ele existe, tá? Então, a maioria dos crentes creem que Ele existe, mas às vezes não consegue crer que Ele é galardoador. Olha interessante. É importante crer que Deus existe? Mas juntamente com a questão de crer que Ele existe, é preciso crer que Ele é galardoador, senão também não vai adiantar. Só crer que Ele existe já estaria bom. Meu Deus do céu, eu creio. Eu creio que Ele existe. Mas só que eu não creio que Ele tem algo para me dar para mim. Aí a minha vida cristã acabou. Né? A maioria dos crentes esbarram aí nesse problema, né? Está numa caminhada como está em Hebreus ali, né? Mas não busca a fé. A fé vem de que jeito mesmo para a gente, irmãos? A fé vem pelo ouvir da palavra. E vocês podem perceber, quanto mais a gente ouve a palavra, mais acrescenta a nossa fé. Só que hoje nós estamos com dificuldade no meio cristão, de pessoas que estejam dispostas a ouvir a palavra ensinada, a palavra de crescimento, enfim,
de desenvolvimento. A maioria dos cristãos, eles estão fazendo uma coisa bem interessante e muito bonita. Deus me deu uma inspiração para estar pregando em Carapicuíba, São Paulo, no último primeiro dia da semana agora, semana passada. Não, dessa semana, né? Porque é o primeiro dia dessa semana, hoje é o último dia. Então, eu estava em Carapicuíba e o pastor me convidou para pregar e eu fiquei muito contente, só que eu não tinha uma pregação assim, não levei nada, uma pregação pronta, né? Eu nem sabia que ia ter essa oportunidade. E quando ele me convidou, eu já durante o dia, na verdade, estava assim, sabe, sentindo algo de Deus em relação, por exemplo, a colocar em prática, né? E foi maravilhoso aquele culto, o povo lá canta muito bonito, a gente cantou ali mais de 1 hora, né? Mais de 1 hora, e ali a gente cantou, no meio dos crentes cantando, e não é nenhuma crítica, porque eu creio que foi cantado é verdadeiro. Saiu até aquele assim, 500 graus de puro fogo e poder, eu falei, bênção, né? E aí cantaram lá sobre Daniel na cova dos leões, cantaram que Josué orou e o sol parou, e cantaram sobre a muralha de Jericó, e cantaram sobre o mar vermelho, eu falei, bênção. Só que só tinha crente na igreja. Resolveu o quê? Porque eu tenho que contar as maravilhas do Senhor, lá fora eu tenho que trazer pessoas para a igreja. A gente fica muito valente para contar e cantar dentro da igreja, onde todo mundo já é crente, é como pescar na banheira. Quem é que vai converter? A gente está muito, o crente de hoje, nós hoje, eu também cometo esse erro, a gente conta muito e fala muito de Deus para quem já está na igreja. Mas aonde é que tremeu, e Deus me dava essa inspiração ali, onde é que tremeu a prisão? Não tremeu o templo onde Paulo e Silas congregavam, tremeu a prisão de Éfeso naquela noite, quando Paulo e Silas estavam cantando. Terremoto foi lá. E assim poderia fazer aqui agora, né, uma comparação. Então, acho que isso nós precisamos colocar em prática. Isso é real? É. Mas nós precisamos contar isso lá fora. Os maiores conflitos dos grandes pregadores, geralmente não aconteceram dentro do templo. Apesar que aconteceram alguns milagres dentro do templo. Mas a maioria dos milagres realizados por Jesus, não foi no templo. Não é? Foi o cego de Jericó, foi a mulher samaritana lá do poço de Jacó, né? Foi na jornada, foi no caminho, né? Foi na missão que as coisas aconteceram. Então nós cristãos, né, voltando para o estudo agora, estamos com esse problema. A gente crê, mas a gente não confia, né? A gente crê, mas não consegue colocar em prática, né? Por isso que o evangelho está passando por dificuldade. Se nós conseguirmos cantar e confiar que esses milagres são reais, são verdadeiros, e nós passar esse evangelho lá fora, o poder do evangelho vai transformar pessoas e vão se converter. Deus separou a questão da salvação em alguns departamentos, vamos dizer assim, né? E deixou muito claro isso da noite que ele foi traído, ali no capítulo 15 de João. Ele disse que ele é a oliveira verdadeira, meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto ele tira, e a vara que dá fruto ele limpa. Essa é a parte dele. Tirar a vara que não dá fruto e limpar aquela que está dando fruto. Essa é a parte dele. Agora, a parte de colocar as varas para limpar é compromisso de quem? É dele? É nosso. Porque ele se ide por todo mundo, pregou o evangelho, trazei, né? Ou então ele disse também assim, ide pelos campos e valados, como foi falado ali em 3 Barras esses dias, né? Pelas vielas e pelos becos, e trazei a todos. Então, os servos têm que ir atrás dos outros servos para encher a casa, é nós que temos que buscar. A parte de limpar, tirar se for preciso, e limpar a vara no sentido simbólico aí, o crente, quem é que faz isso? É Deus, é Deus.
mas a parte de trazê-los, é como se você fosse fazer caldo de cana, né? Você sabe que colocando fogo ali, no caldeirão, no tacho ali, vai ficar só 10%, que vai transformar em melado, ou em rapadura dentro daquele tacho, de preferência de cobre. Mas você quer 10 litros, você quer 10 quilos de melado. Você tomou uma decisão que você precisa de 10 quilos. 10%, para você conseguir os 10 quilos, você precisa de quantos litros de caldo de cana? Pessoal da matemática aí. É bem fácil, né? 10 para 100. Eu já falei, né? Você precisa de 100 litros, porque vai evaporar 90. Se você sabe que vai evaporar 90 litros, vai ficar só 10 litros no tacho. Mas você quer 10 litros de melado pronto ali, uma encomenda, é preciso. Porque Deus tem o número dos salvos, né? Apocalipse 6:9 fala sobre o número dos conservos, até que se complete o número. Então ele tem um número de salvos que no plano de Deus vai se completar, né? 6, 9 e 10 de Apocalipse fala sobre isso. Nós queremos fazer 10 litros de melado, mas eu só tenho 20 litros de caldo de cana. Quantos litros de melado eu consigo fazer? Se vai ficar só 10% dentro do tacho? 2. Eu tenho 50 litros agora de caldo de cana, mas eu quero 10 litros de melado. Mas quantos litros eu consigo fazer? 5. É 10% que fica. Mas eu quero 10 litros, então eu preciso de 100 litros. Aí nessa comparação, então eu tenho que correr atrás para buscar esses 100 litros, buscar cana, fazer melado, fazer o caldo ali, a garapa da cana, porque eu vou precisar de 100 litros, eu quero 10 litros de melado, ou de rapadura, que é quase a mesma coisa em relação à quantidade, ao rendimento. A igreja é a mesma coisa, se nós não fizermos nossa parte de buscar isto, a parte de Deus vai ser limpar ou tirar aquilo que não é. Ele pegou essa missão para ele. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Porque se ele tivesse dado para mim a missão de tirar alguém da igreja, ou de limpar literalmente ali, espiritualmente, para mim seria muito mais difícil. Ele me deu a parte mais fácil, que é de chamar pessoas, e de chamar e convidar, e que a casa se encha. Vai ter as bodas, vai ter um banquete, e vamos lá, que o rei vai estar lá. É só isso que eu preciso fazer. E daí lá fora cantar que tem 500 graus de puro fogo e poder, que Deus opera maravilha na vida de Daniel, na vida de Josué. Pregar, ide e pregar. E quem crê e for batizado, quem crê e vier, será salvo, né? Então a evangelização está travando nisto. Nós temos ainda alguns textos aqui, né? O que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 4 ao 8? Paulo fala sobre a carne. Eu acho bem interessante essa questão aqui de Paulo. Só que Paulo não está falando aqui, quando fala sobre a carne, as vaidades ali, né? Aquela roupinha, porque vai mostrar um pouquinho da carne. Hoje ainda estava vindo ali na Areia Branca, né? Vindo com a minha esposa rapidinho. No carro, e estava um casal, pelo jeito evangélico, a senhora vestida com traje, né? Uma saia abaixo do joelho e tal, e estava indo aquele casal, já mais de uma meia idade já, 40, 50 anos, e estava indo rapidinho, ali nem tem acostamento, e eu vi que eles estavam indo rápido. Falei, que beleza. Quando eu não vi, a coitada da mulher estava com a saia rachada até no meio da coxa em cima. Eu falei, oh meu Deus do céu, para que um negócio desse? É isso que eu digo, uma coisa tola, né? Uma coisa burra. No mínimo uma coisa burra, porque como é que uma mulher vai botar uma saia abaixo do joelho e vai estar com as rachadas no meio da coxa aqui em cima, toda vez que anda, aí bem no meio da coxa, né, que o diabo faz o corte, para toda vez que levar a perninha assim, para que aquilo? Negócio besta, né, negócio burro. Mas, infelizmente, né, infelizmente tem essas coisas. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3, versículo 4, onde é que está? Aqui o Filipenses na minha Bíblia. Alguns irmãos que você lê aqui na frente, porque daí vai estar sendo filmado, está sendo transmitido, né? Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8. Então eu vou estar lendo aqui. Quer ler aqui, irmão Luciano? Irmão Luciano está, eu vi que deu aquela primeira embalada assim, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. Graças a Deus. Filipenses 3, do 4 ao 8. 4 ao 8.
Glória a Deus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, e quanto à lei, fariseus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, e por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Olha, isso é uma entrega de subjugar, de entregar a natureza carnal. Eu acho que esse versículo que Paulo coloca aqui, ele está muito além, muito acima, né? Do que seria uma coisa assim, eu vou vencer a carne porque vou usar uma roupinha mais, né, mais decente. Eu vou parar desse negócio de me preocupar com aparência, com estética, com toda hora preocupar com cabelo, com unha, com, né? Não. Veja que Paulo ele vai algo muito mais além. Ele pega a questão espiritual dele, a carne dele, a parte religiosa, que ele tinha uma religião muito severa, mas aquela religião não acreditava em Cristo, aquela religião não valorizava, né, o sacrifício de Cristo, valorizava os rituais do sacerdócio levítico. Então veja que ele pega por esse lado, olha, se alguém puder se gloriar na carne, e ele não fala da aparência, até porque, né, não fala da aparência física dele. Olha, para ganhar carne eu poderia, porque eu sou alto, hoje em dia o padrão né? Eu sou alto, magro, tenho um bom porte físico, e faço academia 3 vezes por semana, eu sou quase igual o Sylvester Stallone, eu tenho uma carne maravilhosa, meu penteado, né? Fiz até implante de cabelo esses dias, ele podia falar um monte de coisa assim, né? Mas ele não fez isso. Ele falou, olha, se eu fosse me gloriar na carne, eu falaria que eu sou um hebreu legítimo, né? Eu sou hebreu de hebreus, eu fui circuncidado ao 8º dia rigorosamente, como Deus tinha falado para Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim, das 12 tribos de Israel, né? Segundo a lei, eu fui um fariseu, uma pessoa praticante da religião judaica no último, né? Eu tenho tudo o que a religião judaica requer, né? Eu até persegui o cristianismo por zelo da igreja. Então, assim, se falar em religião, se falar em tradição, né, eu tenho mais do que todos os outros. Agora, o versículo 8 ele fala, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Então eu confio em Jesus Cristo e acho tão excelente que eu não preciso, eu vou abrir mão dessa coisa de eu achar que eu sou um religioso completo, porque a religião do sacerdócio levítico lá não estava me aperfeiçoando a nada, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado, e eu estou convicto, né? E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Então você tem uma excelência do conhecimento de Jesus Cristo, aí você está disposto a abrir mão da religiosidade das religiões, dos costumes antigos, né? Nem está falando de roupinha, de sapatinho, de esmaltezinho, está falando de coisa muito, muito mais importante, que ele considera como esterco, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Minha tradução aqui fala esterco, né? Do irmão fala refúgio, né? Aqui fala, que também está refugando todas aquelas coisas, mas aqui a tradução bíblica, melhor dizendo, está dizendo, considero como esterco. Então, se nós queremos a salvação, nós temos que olhar para nós, né?
e até mesmo aquela coisa de nós achar que nós temos algum valor de nós mesmos, não. Isso tudo pela excelência do conhecimento de Cristo, porque eu confio, aí vem a questão do estudo, né? Porque eu confio nele e sei que é assim nessa simplicidade, que não é pela beleza exterior, né? Não é pelo frisar dos cabelos, uso de joia, compostura de vestidos, mas é pelo um espírito manso e quieto que é agradável diante dele. Eu creio nisso. Então eu vou por esse caminho. Ah, não, Isaías 53 fala que não havia nenhuma beleza para que eu desejássemos, nenhuma formosura, como raiz de uma terra seca, mas ele assim, ele é maravilhoso, porque a sua beleza não está no seu exterior, mas está naquele Deus poderoso, né? Na sua simplicidade, na sua humildade. Eu confio nele, esse é o melhor caminho. A minha carne não é digna, a minha carne é tola, então eu prefiro ir pelo Espírito. Então a excelência do conhecimento, a confiança que eu tenho, eu confio nele. Eu não só creio nele, que ele existe, mas eu confio, e como diz Hebreus 4:6, eu creio que ele é galardoador. Eu vou ter um galardão, eu sou uma pessoa ativa. Eu vou ter um prêmio muito grande. Eu vou ter uma coroa de glória, mas é por esse caminho estreito, é sem aparência. Dá para ir por aqui? Tá bom, mas é só por aqui que vai. O largo ali, o caminho largo, o caminho conduz à perdição. Então, aí você vai ser que nem aqueles judeus. Você crê que tem a terra de Canaã, mas não está disposto a ter a humildade do deserto. Todo o pessoal que chegou em Canaã, eles aceitaram o maná, só o maná ali, por 40 anos. Você tem noção? E o que os rebeldes falavam? Nós estamos enjoados deste maná, manda carne para nós, Moisés. Nós estamos, tem mais umas palavras que eles usavam? Estamos, não é enjoado que eles usavam. Tem uma outra palavra bíblica que é usada para isso, né? Eles não suportavam mais o maná. Eles queriam cebola do Egito, panela de carne de faraó, né? Eles queriam as aparências, até o bezerro, se deixasse, eles teriam ficado com aquele bezerro nas costas, no deserto, que nem uns bestas. Então, isso é a natureza do homem, né? Até o bezerro de ouro eles fizeram, né? Porque são muito bonitos. Aí tira do próprio ouro que era deles, né? Para fazer porque a carne é tola, a carne acaba tirando, então, não faz para Deus, mas faz para o mundo, é ou não é? Então vamos em frente, nós temos aqui agora João capítulo 7, versículo 37 ao 39. João, Evangelho de João 7. João 7, 37 ao 39. Glórias a Deus. Palavra do Senhor Jesus. Vamos ver o que ele diz aqui? 37. Jesus estava em Jerusalém, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, aqui também tem uma vírgula, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele creem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, até então não tinha sido dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, vamos colocar aqui, veja como a gente, podem ver como a gente já consegue evoluir. Assim, aquele que confia em mim, como diz a Escritura. Parece que é a mesma coisa, mas eu sinto mais força quando eu dizer, eu acredito e eu confio. Eu acredito, mas eu confio só um pouco. Eu acredito, mas eu desconfio. Será que é possível? Eu acho que tem gente que consegue fazer isso, né? Eu acredito, mas eu desconfio.
Eu acredito desconfiando. Esse negócio não está bem contado. Quantas vezes, né? Eu acredito, mas eu desconfio. Que negócio, fica um estranho, né? Mas na maioria das vezes, a gente acaba colocando isso em prática, né? Agora ele fala assim, quem crê em mim, como diz a Escritura. Então vamos colocar aqui, não que está escrito errado aqui, quem crê está certo. Mas na prática, como a gente viu, né, na pesquisa, na prática isso parece que não está muito batendo, né? A gente sabe que são sinônimos, crer e confiar, mas na prática a gente não consegue colocar isso em prática, de fato. Então, vamos colocar aqui, já que é sinônimo, a gente tem o direito de colocar junto aqui. Então, quem confiar em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. Quem confiar em mim. Talvez a maioria das vezes nós teremos que, não porque esteja escrito, traduzido errado, porque uma palavra pode ter vários sinônimos, como a gente viu ali, vários conceitos diferentes, mas que significam a mesma coisa e tal. Mas parece que nós precisamos, nós cristãos, nos últimos dias, temos que trabalhar um pouco isso, inclusive no evangelizar. Por exemplo, é muito comum na igreja você ver assim, olha, quem quer aceitar Jesus hoje? A gente vê isso muito. Quem quer aceitar Jesus? O camarada, a avó dele foi crente, né? E ele, enquanto criança, ia para a igreja com a avó. E esse menino, essa pessoa hoje é adulta, na cabeça dele, ele já tem Jesus. Pois a avó era crente. Ele se sente quase ofendido de perguntar se ele quer aceitar Jesus. Que aceitar? Eu já aceitei Jesus, já desde pequeno. Agora estou meio lá, meio cá e tal. Sabe como é que é? Mas um dia eu vou voltar. Mas ele não quer aceitar Jesus, ele acha que ele já aceitou Jesus, já uns 30 anos atrás, já, quando era criança. Mas a palavra diz, quem crê no Senhor Jesus, né? Quem crê no Senhor Jesus, como diz veja que não basta só dizer que crê, é crer como diz a Escritura. Então acho que a gente teria que mudar um pouco aqui o apelo, dizer assim, olha, quem gostaria de reconciliar com Cristo, quem gostaria de ter uma reconciliação, renovar a sua comunhão com Cristo, mas assim trabalhar a questão da renovação, porque a maioria do povo hoje que está lá no mundo, já conhecem, uma grande parte deles estão desviados. Então você fala para o cara que vem aceitar Jesus, não, eu não quero aceitar Jesus, já aceitei Jesus. Né? Talvez você tenha que mudar o conceito do entendimento da palavra falada. Porque, como eu estou dizendo aqui, se você crê no Senhor Jesus, não, eu creio. Mas você confia nele para largar o que está fazendo aí, considerar tudo isso aí como esterco, como Paulo fez, e ter uma vida digna no caminho estreito? Eu creio, mas eu não vou fazer isso. Que tipo de crença é essa, né? Eu creio, mas eu não vou fazer isso não. Isso é muito chato, esse pessoal é muito fanático. Culto todo dia, é culto de oração, é culto não sei o quê. Não, deixa eu só crer aqui. Não vem me perturbar. Quando der eu vou na igreja, porque eu creio, hein? Se isso é que eu não creio, mas nós vamos brigar um monte aqui. Agora, confiar, dizer que vale a pena, considerar que Paulo como esterco, como refúgio, não. Não vem mexer com a minha roupa, com não sei o quê, com a minha... Não mexe. Eu até vou na igreja, mas se mexer, eu viro o Hulk lá, fico bravo. Tem ou não tem isso aí, irmãos? Tem, né? Então, crê, mas não confia. Né? Você crê que o médico é bom, ele fala, olha, aqui ó, encaminhamento para cirurgia. Vai lá hoje à noite, se interna lá, faz o procedimento, que amanhã meio-dia eu vou abrir o teu peito aí para fazer de coração. Só que eu vou ter que tirar fora aí para tirar umas gordurinhas extra que tem, botar umas 3 pontos de safena, botar mais não sei o quê. Doutor, vamos fazer mais uns exames? Né? Tem isso. Uma vez o médico fez isso comigo com o rim. Eu estava um tempo que eu tinha muito cálculo renal, né? Graças a Deus faz uns 15 anos que não tenho mais, praticamente zero.
Mas sofri muito com isso. Mais ou menos na minha faixa de 25 até uns 40 anos, eu sofri muito com isso. Então, tinha cálculo de 1 centímetro e meio, tinha pedra, e ele se apegada comigo e tal. E eu logo estava sofrendo bastante, fui no antigo INPS, na Marechal Floriano lá, o senhor lá, o médico, eu trabalho no médico, né? Eu vou te encaminhar aqui para Santa Casa, pode ir, tal. Acho que não precisa falar amanhã, depois da manhã, pode ir lá e tal. E a cirurgia para tirar cálculo renal é uma cirurgia muito grande, né? E tinham botado, eu peguei aquela encaminhamento e até ontem, eu nunca fui lá, quer dizer. Eu vou, daí demos um outro jeito, né? Sofri um pouco, mas não foi preciso fazer a cirurgia. Mas é isso, então eu acredito, mas eu não confio. Então a escola nesta manhã é isto, né? Nós colocar mais em prática a questão do confio, o quanto você acredita e de fato você confia, né? Então, Gênesis capítulo 15, versículo 6, nosso tempo já está de uma hora bíblica para a escola, está terminando já, né? Vamos ver aqui em Gênesis, nós temos aqui uma situação sobre Abraão, que é o pai dos crentes, né? É o nosso crente Abraão, e ele agradou a Deus, né? Gênesis 15, versículo 6. A irmã Lourdes sempre gosta muito de ler, quer ler para nós, irmã Lourdes? Gênesis 15, 6. Isto. Amém. Amém. Seria, para abreviar um pouquinho, né? Obrigado, irmã Lourdes. Então é isso, Abraão creu e foi colocado isso como justiça. Nós temos citações de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, se não me falha a memória. Nós temos citação de Tiago, né, que até estou vendo aqui. Romanos, né? Romanos capítulo 4. Vamos ler Romanos 4, 3 e 17. Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos tem um texto aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, né? Que Deus chama as coisas que não são como que já fossem, né? Aqui Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículo 3 e 17, que diz assim: pois que, diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Interessante, Paulo fala isso algumas vezes, Tiago fala isso também, né, as mesmas palavras, e o versículo 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já fossem. O 5,14 diz assim: no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então o Abraão, ele é nosso pai na fé, né? O crente Abraão. Então ele foi, por que ele foi tão honrado pelos apóstolos, pelos profetas, que repetiram muitas vezes esse fato da vida de Abraão? Porque Abraão morava no meio de uma nação idólatra, com todo tipo de pecados, idolatrias. De repente, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje de Deus pela palavra, né? Não existia Bíblia naquele tempo de Abraão. E Deus aparece, fala para Abraão em uma voz, né? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. A gente sempre valoriza muito o sacrifício dele ter oferecido seu único filho Isaque, amém, né? Meu Deus, foi algo tremendo. Mas assim, a começo da vida dele não foi já sacrificando Isaque, não. Foi ele, Abraão, né? Saindo da sua terra, do meio da sua parentela, com a promessa, com a grande promessa. Qual foi a grande promessa?
Você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Dá para dizer que isso é uma grande promessa? Claro que não, né? Não. Olha, você vai deixar aqui Fazenda Rio Grande, seus parentes, seus amigos, e você vai sair, Abraão, do meio de toda a tua parentela, e você vai morar numa terra que eu vou te mostrar. Hã? Então, acho que isso é fé. Né? Então, Abraão, ele recebeu essa honra, porque ele fez isto, né? Porque ele fez isto. O cântico de Isabel, o que Isabel diz quando ela vê Maria que foi visitá-la lá na montanha? Bem-aventurada aqui, creu. Né? Bem-aventurada aqui, creu. Eu acho lindo aquele encontro de Maria e Isabel nas montanhas de Judá, porque ali estava João Batista no ventre de Isabel já com 6 meses de gestação. Maria recebe então a visão da palavra do anjo, que ela haveria de conceber do Espírito Santo, mas como diz, como acontece nas outras coisas, veio do nada. O que Maria tinha no ventre? No sentido de gestação, nada. Né? Até o anjo falar com ela não tinha nada, ela era uma moça virgem. Então, do nada, de repente, o anjo vem e fala com Maria, e Maria recebe aquela mensagem, e poderia ter crido, e poderia não ter crido. Mas ela creu, e ela vai visitar a sua prima Isabel. Até então, era algo ainda praticamente invisível. O bebê estava nos primeiros dias de gestação. E Maria vai visitar Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, na chegada já, antes de abraçar, antes de chegar muito perto, antes de Isabel saber o que estava acontecendo, aleluia, a Isabel diz assim: bem-aventurada a que creu, porque quando você chegou na minha porta, o João aqui no meu ventre saltou de alegria. Isso é crer, irmãos, isso é confiar. Eu podia dizer assim, bem-aventurada Maria, porque ela confiou. Ela creu, ela viu o anjo, ela creu. Ela teve a mensagem, ela recebeu. Mas ela teve que confiar. O grande problema hoje é crer muito e confiar pouco. Que o Espírito Santo fale melhor em nossos corações. Que a paz seja convosco.